Oi, bora fazer essa bolsa linda no formato de flor em fio de malha? Essa bolsa ficou com um espaço bem legal interno, então ela pode ser uma bolsa infantil ou até para adultos que gostam de bolsas menores. Eu utilizei um fio de malha de 35 milímetros e foram 380 gramas. Se você quiser utilizar o fio de malha de 25, pode usar também, mas ela vai ficar um pouquinho menor, daí você diminui a agulha também, tá? No fio de 35, ela fica medindo 26 centímetros e eu utilizei uma agulha de crochê número 7. Utilizei uma alça de corrente de 1 metro, um fechinho aqui de imã, um parzinho de argola circulada de 2,5 centímetros, a minha etiqueta personalizada e um pingente de florzinha. Vou deixar aqui no primeiro comentário para vocês o link dos meus fornecedores. Está completa de materiais aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você for fazer essa bolsa aqui para uma criança, dá para você adaptar essa alça até em fio de malha. Vamos iniciar com um círculo mágico, então eu deixo uns 10 centímetros de fio sobrando. Envolvo esse fio aqui nesses dois dedos e faço um X na parte de baixo. Vou segurar esse X para ele não escapar e vou esticar o fio do novelo até lá naqueles dois dedos. Vou vir com a minha agulha aqui nessa primeira laçada. Vou puxar o fio aqui por baixo, vai formar uma laçadinha. Eu vou virar a minha agulha para cima e vou puxar o fio aqui para dentro dessa laçada que formou. Aqui eu vou subir mais uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. E nós vamos trabalhar dentro do círculo mágico um total de 15 pontos altos. Esse aqui já é o primeiro, tá? Então a gente vai fazer mais 14. Laça o fio na agulha, entra dentro do círculo, laça o fio e traz até em cima. Laça, tira duas alcinhas. Laça e tira duas alcinhas, assim você faz um ponto alto. O próximo ponto alto. E o segredo dessa bolsa é você fazer os pontos bem à vontade, tá? Então, laça o fio e traz até em cima pra fazer o ponto alto, senão depois ela vai acabar emborcando. Então, deixe os pontos mais à vontade. Vamos completar aqui o nosso círculo com 15 pontos altos. No final aqui desse círculo eu volto com vocês. Completei aqui com 15 pontos altos dentro do meu círculo. Vou cortar o fio e deixar uma pontinha de uns 10 centímetros. Aí puxa essa correntinha que tá na agulha pra fora. Passa essas duas correntinhas aqui do início. Na terceira você coloca a sua agulha embaixo dessa correntinha. Laça o fio e puxa lá pra trás. Aqui nós vamos fazer uma correntinha, então eu tô fazendo a parte de baixo da corrente e vou fazer a parte de cima, colocando a minha agulha aqui de trás pra frente dentro dessa última correntinha. Laço o fio e puxo aqui pra trás. Daí ajusto aqui pra deixar a correntinha bem bonitinha igual as outras. Pronto, pode escolher qualquer uma dessas correntinhas, coloca a tua agulha. E a próxima carreira a gente vai fazer aumentos, então em cada correntinha dessa daqui, nós vamos colocar 2 pontos altos. Coloca a agulha, laça o fio, deixa uma ponta lá pra trás, ó. Traz e faz uma correntinha e mais uma pra simular um ponto alto. Juntinho aqui com esse ponto alto, de onde ele saiu, eu vou fazer um ponto alto. Entro embaixo da mesma correntinha, essa ponta de fio já fica em cima da agulha. Laço e fecho aqui o ponto alto, ficou 2 ali, ó. Na próxima correntinha, de novo, eu faço 2 pontos altos e já vou arrematando aquelas pontinhas de fio. Aquela ponta de fio, né? Só a rosa. Então, vou fazendo assim, ó, 2 para cada correntinha. No final, nós vamos ter 30 pontos altos. Prontinho, tá? Eu vou seguir aqui fazendo os meus 30 pontos e no final eu já volto com vocês. Pronto, fiz aqui meus 30 pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou marcar esse ponto baixíssimo aqui com o marcador. Vou laçar o meu fio, vou fazer na corrente seguinte um ponto meio alto. Entrou, laçou, tira as 3 alças de uma vez. No ponto seguinte, você vai fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, mais um. Juntinho, tá? E aí, na corrente seguinte, nós vamos fazer ponto alto duplo. Laça 2 vezes o fio na agulha. Entra, laça, traz até em cima, tira 2. Tira 2 e tira mais 2. Fez um ponto alto duplo, vai fazer outro aqui junto com ele.
Laça 2 vezes, traz até em cima, sempre vai tirar 2, mais 2 e mais 2. Pronto, 2 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos na corrente seguinte. 1 e 2. Na correntinha seguinte, eu faço um ponto meio alto. E na corrente seguinte, eu faço um ponto baixíssimo. Fizemos aqui uma pétala. Vamos agora fazer mais uma pétala, igualzinha a essa que a gente acabou de fazer. Fez o ponto baixíssimo ali, você vai fazer o próximo, é um ponto meio alto, na corrente seguinte. Na correntinha seguinte, você vai fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Na corrente seguinte, serão 2 pontos altos duplos, que é bem o meio da nossa pétala. Um ponto meio alto, duplo, e mais um juntinho aqui na mesma correntinha, tá? Então, é o meio da pétala. Depois dele, você vai fazer 2 pontos altos na corrente seguinte, igual a gente fez antes do ponto alto duplo, 2 pontos altos. Aí, depois dos 2 pontos altos, o próximo é um ponto meio alto e finaliza a pétala com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso até ter 5 pétalas, tá? Se você ficar com dúvida, volta ali nas outras pétalas e faz junto comigo até o final. No final, eu volto aqui com vocês. Pronto, fiz minhas 5 pétalas. Agora, nós vamos fazer a última carreira. Vamos tirar aqui esse ponto, esse marcador, né? Vou fazer aqui, ó, o meu ponto meio alto, onde estava o marcador. E um baixíssimo lá no comecinho, onde foi feito o primeiro ponto baixíssimo, aquela correntinha ali, ó. Pronto. Agora, eu vou começar a subir aqui a próxima carreira. E ela vai ser feita assim, ó. Faz uma correntinha aqui depois desse ponto baixíssimo. E um ponto baixo na corrente seguinte. Um ponto meio alto na corrente seguinte. E agora, a gente vai trabalhar pontos altos. Foi um ponto baixo, um ponto meio alto. Nas 4 correntes seguintes, vai ter 2 pontos altos em cada uma delas, tá? Totalizando 8 pontos altos. Então, 2 pontos altos aqui. 2 pontos altos na próxima corrente. Isso também são pétalas, tá? Elas são sempre iguais. Ó, mais um aqui junto, um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos na próxima corrente. Já fiz um total de 6 pontos altos e nessa última correntinha eu faço mais 2 para ficar com 8 pontos altos. Pronto, 8 pontos ali em 4 correntes, ó, 2 para cada corrente. Agora, eu vou fazer aqui um ponto meio alto na corrente seguinte. Laça, entra na corrente, laça e tira todas as alças de uma vez. E vai fazer aqui um ponto baixo. Na corrente seguinte, você faz um baixíssimo, finalizou a pétala. Vai fazer assim de novo na próxima pétala. Começa aqui, ó, um ponto baixo e um ponto meio alto. Na corrente seguinte, né? Agora, depois desse ponto meio alto, nós vamos fazer 4 pontos de aumentos, pontos altos. Nas 4 correntes seguintes, vai ter 2 pontos altos para cada corrente. Dois pontos altos nessa corrente, 2 pontos altos na corrente seguinte. 1 e 2. Na corrente seguinte, 2 pontos altos. 1 e 2. E na quarta correntinha, mais 2 pontos altos juntos para totalizar os 8 que a gente precisa aqui. 1 e 2. O próximo pontinho vai ser um ponto meio alto. O próximo ponto, um ponto baixo.
E o próximo ponto, um ponto baixíssimo. Essa é a repetição das nossas pétalas, nós também vamos ter 5. Vamos fazer mais 3. E se você ficar com dúvida, é só voltar ali onde a gente estava fazendo, que daí você vai conseguir fazer as outras, tá? Encontro vocês aqui no final. Pronto, finalizei minhas 5 pétalas, vou fazer um ponto baixíssimo aqui na correntinha depois do ponto baixo. E vou dar um contorno de ponto baixíssimo agora por toda a voltinha, tá? Vou até marcar esse ponto baixíssimo que eu fiz. E vou ali, ó, na corrente seguinte fazendo ponto baixíssimo. Não precisa apertar muito esse ponto baixíssimo, deixa ele mais à vontade, senão também vai acabar emborcando ali a tua peça, tá? Um ponto baixíssimo para cada correntinha até chegar na última e eu volto com vocês ali no final pra gente fazer o acabamento e dar continuidade na nossa bolsa. Fiz os meus pontos baixíssimos por toda a voltinha. Agora eu vou fazer aqui onde está esse marcador. Já vou tirar ele para não atrapalhar. Faço o último aqui, corto o fio, deixo uma pontinha. Vou puxar para fora toda essa pontinha. Daí vamos fazer uma correntinha aqui, pegando nessa correntinha seguinte por baixo. Traz o fio aqui para frente, entra dentro dessa última correntinha com a tua agulha lá de trás para frente. Alcança o fio e puxa aqui pra trás. Daí pronto, é só ajustar aqui pra que fique parecido com uma correntinha. E a gente vai ajustar ali as pontinhas agora, arrematar as pontinhas ali atrás. Aqui no avesso nós vamos apertar mais, se precisar fechar esse buraquinho do meio. Pode apertar bem, que daí ele vai fechar, tá? E nós vamos pegar uma agulha menor ou uma agulha de tapeçaria e passar esse fio aqui por trás dos pontos pra deixar ele mais firme. Pode dar 2 nozinhos aqui com essas pontas antes de conduzir. E se você preferir, você também pode passar uma colinha um pinguinho de cola de artesanato ali, só pra manter essa ponta firme e ela não escapar de jeito nenhum, tá? Faz isso com todas as pontinhas, inclusive aquela pontinha ali de cima. E aí você vai ter que fazer uma outra base igualzinha, tá? Daí tem que voltar ao vídeo e fazer exatamente com a mesma quantidade de pontos. Com as 2 bases prontas, eu já virei pelo avesso, tá? Que a costura ela é no avesso. E deixei aqui uma marcação onde eu quero que fique a abertura da minha bolsa. Então, olha só, a pétalazinha ficou pra cima. Eu fiz uma marcaçãozinha ali, vai dar mais ou menos 20 centímetros de abertura de bolsa. E vou costurar de um lado até o outro. E pra costurar, eu vou pegar essas correntinhas aqui de cima, ó. Eu não vou pegar as correntinhas lá da frente. Essas correntinhas que tem aqui em cima, daí elas não vão aparecer. Vai dar um espacinho a mais na bolsa, esse tipo de costura que a gente faz, com ponto baixo. E também não fica aparecendo a costura lá na frente, quando a gente pega nessas alcinhas, não deforma, né? A parte da frente da bolsa. Então, vamos fazendo os pontos baixos aqui, mantendo sempre aquelas pétalas da flor alinhadas, tá? Então, vai sempre cuidando pra costurar bem retinho. E vai fazendo um pontinho baixo aí pra cada correntinha até chegar lá na outra marcação da abertura da bolsa. Vou fazer minha costura aqui e volto com vocês aqui no final pra gente continuar. Pronto, cheguei aqui no final da minha costura, fiz a costura toda ali, ó, de ponto baixo. Aí vamos cortar o fio, sempre deixo uma pontinha pra poder esconder essa pontinha, né, deixar ela firme. E aí agora vamos puxar pra fora essa alcinha. Vamos pegar a pontinha, essa pontinha e vamos arrematar aqui por trás dos pontos, pra deixar ela firme também e ela não escapar. Já me conta aqui o que você tá achando desse tutorial, se você gostou, se tá conseguindo fazer. E não deixa de se inscrever no canal, viu? Aqui nós vamos cortar a pontinha e agora vamos precisar virar do avesso essa bolsa. Vira com cuidado pro outro lado. Pronto, ajustei bem ela aqui do lado de fora, ficou com o formato certinho. Agora eu vou costurar no meu botão imantado. Eu costuro com a agulha de costura e um fio de nylon. Pronto, meu fecho já tá costurado, ó, fica assim. E agora eu vou colocar a minha etiqueta também. E pra colocar a etiqueta eu cortei o fio de malha mais fininho pra caber aqui dentro do espaço. Coloco aqui, puxo os fios pra dentro, lá dentro do nozinhos. E aí tá pronta a costura ali da minha etiqueta. Vou colocar a minha alça aqui com argola. Então primeiro eu coloco a argola articulada aqui, bem na abertura aqui
no final da abertura, né, da bolsa. Isso já ajuda a deixar mais firme essa abertura, não esgaçar depois, né? Então, coloco uma argolinha aqui, uma do outro lado. E a minha corrente de metal, ela já tá fechadinha assim num balãozinho, ó. Então, eu só encaixo dentro da argola e aí ela consegue ficar uma alça mais comprida e uma alça dupla quando você quiser usar ela assim, dobrada, né? Com as duas na sua mão. Então, é uma forma de usar. Gente, essa alça tá linda, né? Pra uma bolsa de adulto também combina super bem, né? Combina mais de adulto com de criança e na loja de acessórios onde tem os materiais que eu uso aqui no ateliê, tem muita alça bonita, vocês precisam conhecer. E o link tá aqui no meu primeiro comentário. É de lá também esse pingente fofinho que eu vou colocar aqui e combina bastante pra gente colocar nas bolsas de verão, não só nas bolsas infantis. E tem muito pingente também lá na loja para vocês conhecerem, tá? Então, não esqueçam de ver a loja de etiquetas, que tem muita etiqueta também, muitos formatos, tem MDF também em crochê e tem todos os acessórios para vocês usarem na bolsa, tá? Também tem indicação de fios. Bom, esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado. Se fizer uma como essa, marca meu arroba lá da minha outra rede social para que eu possa ver o teu trabalho e possa compartilhar também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!